Boa noite, turma. Tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito do Centro de Informações de Medicamentos, né? Então, dificilmente a gente vê isso acontecendo em algum hospital, mas é uma importante estratégia para ser utilizado quanto ao uso racional de medicamentos, tá? Então, assim, a informação sobre medicamentos e uso racional, elas são algo extremamente complementares, né? Então, assim, a gente coloca que o uso racional de medicamentos, né, é a administração de fármacos de forma apropriada. E aí, quanto mais você tiver informação sobre isso, né, melhor vai ser esse uso. Então, quanto mais a minha equipe, os meus profissionais tiverem conhecimento a respeito dos medicamentos, melhor vai ser o seu uso, né, o seu aproveitamento. Né? E aí a gente vê que essa informação, né, ela é uma deficiência do sistema de atenção à saúde. Né? Geralmente, principalmente para aqueles que prescrevem, dispensam, administram e até os que consomem. E aí isso gera muitos erros relacionados ao uso de medicamentos, o que acaba gerando muitas vezes outros problemas de saúde relacionados a esses medicamentos, tá? Então, assim, o que a gente tem hoje de desafio maior relacionado às informações de medicamentos, né? Primeiro, existe uma grande quantidade de medicamentos. E aí isso torna uma grande dificuldade, porque é difícil a gente saber tudo, né? Então, assim, como é que eu vou ter informação sobre todos aqueles medicamentos? Se para nós, farmacêuticos, isso já é um desafio, imagina para outros profissionais da saúde, né? Outra coisa é o aumento crescente na quantidade e na complexidade dessas informações. Então a gente sabe que cada vez mais surgem novos estudos, surgem novas definições, né? Várias aplicações. Então vem se inovando cada vez mais a, a indústria farmacêutica relacionada ao uso do medicamento. Um grande exemplo está aí, né? No que está acontecendo hoje no nosso dia a dia, o que a gente pode ver, né? Então agora com o Covid, né? Aí a gente vê esses novos estudos relacionados no medicamento que já é bastante antigo, né? Que está no mercado há muito tempo, que já tinha, né, seu nome já bem batido, não tinha mais estudos em cima dele e agora ele está sendo aplicado novamente em estudos aí. E aí a gente, se você digitar numa plataforma de pesquisa de artigos, né, você já acha vários artigos recentes sobre o uso, por exemplo, da hidroxicloroquina, né? Então, assim, a gente vê isso agora acontecendo no nosso momento atual, né? Mas o tempo todo a gente consegue visualizar isso acontecendo para vários medicamentos. E daí como é que eu faço para acompanhar todas essas notícias, né? Como que eu faço para acompanhar todas essas informações que estão o tempo todo sendo atualizadas, tá? Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade que é o tempo para busca e análise das informações. Então, eu tenho que saber aonde que eu vou procurar as informações sobre medicamentos, quais são as fontes, né? Eu preciso ter um tempo para isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. As deficiências na formação, né? Então, muitas vezes as pessoas elas não sabem nem ler ou entender, né, a respeito daquela medicação e aí a gente tem uma dificuldade de comunicação, né? O idioma é uma grande barreira nas informações, principalmente de medicamentos. Então, os principais estudos eles estão publicados em outras línguas. Tudo que tiver de novo relacionado ao medicamento, né, a gente vai ter geralmente em outras línguas. E aí você tem que saber ler francês, espanhol, inglês, às vezes alemão, japonês, né? Então fica um pouco difícil. O alto custo dessas informações, porque muitas vezes estudos muito recentes, muito novos, eles não estão abertos a público, né? Então, se eu quero ter informações atualizadas, muitas vezes eu preciso pagar por essas informações. A gente tem algumas plataformas, né, que são bem interessantes, mas que elas têm um custo de mensalidade para você estar podendo utilizar, né? E o domínio das novas tecnologias. Então hoje o mundo é tecnológico, né? E a gente precisa lidar. Estamos aqui, né, aprendendo a ter aula pelo computador, e aí isso mostra como a gente precisa dominar as novas tecnologias. Então, para eu adquirir informações,
eu preciso saber aonde buscá-las, como buscá-las, né? Claro que, né, isso é uma dificuldade, é um desafio, mas também é o que melhora muito, né? É o que traz muita facilidade no acesso às informações, né? A tecnologia. E aí, qual que é o principal objetivo de você ter um centro de informações sobre medicamentos, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho dentro do meu serviço, né, eu presto essa informação sobre medicamentos, eu consigo ter um melhor uso dos medicamentos por meio de uma informação técnico-científica objetiva, de forma atualizada, devidamente processada e avaliada. Olha só que bacana, né? Então a gente consegue dar todas as informações de forma bem bem importante, né? E de forma bem adequada para seu uso do medicamento, tá? Então, assim, quando que surgiu o Centro de Informação de Medicamentos? A gente tem históricos aí, né? Desde 1962, ok? Então, no Brasil, isso é um pouco mais recente, na década de 80, mas a gente vê aí um histórico bastante antigo já, né? Sobre esses centros. Porém, não é algo muito comum, tá? Então, a gente tem pouco sim no Brasil. Hoje, se eu quero ter algum tipo de informações sobre medicamentos de forma formal, onde eu tenho um respaldo, né? Onde eu tenho uma análise e um conhecimento técnico-científico, né? A gente não tem muito, olha aí, na região norte 2, na centro-oeste 2, na região nordeste 5, na região sudeste 7, região sul, né? Então a gente tem 8 apenas, tá? Então uma das principais está aqui, ó. Conselho Regional de Farmácia, tá? Amor. Então aí, ó, desculpa, gente, ele tá aqui do meu lado. Quais são as funções de um centro, né? Então a gente tem aí como informação passiva, né? Que é quando chega aqueles questionamentos a respeito de um medicamento, os usuários eles podem encaminhar e aí a gente vai dar essa informação de acordo com a demanda, né? E a informação ativa, né? Publicando boletins, alertas, né? E aí isso faz com que a gente traga informação para a população, para os prestadores e profissionais de saúde. É importante, né, você ter um centro de informações porque isso ajuda na elaboração de um guia farmacoterapêutico. Além disso, quando você tem um centro de informações, isso daqui vai dar respaldo lá para aquela nossa CFT, a Comissão de Farmácia Terapêutica, tá? Além disso, a gente pode ter aqui, ó, atividades docentes e de investigação, ajudar na farmacovigilância e auxiliar nos estudos de utilização de medicamentos. Quais são as atividades indicadas pela Política Nacional de Medicamentos que o SIM pode apoiar, né? Então, principalmente, ó, revisão permanente de relações de medicamentos, lá na formação da REMUME, na RENAME, né? Elaboração de formulários terapêuticos, então a gente tem aí alguns formulários que são utilizados para protocolos, né? Atualização e padronização de protocolos de intervenção terapêutica e esquemas, campanhas de educação. Então, sim, ele consegue estar auxiliando dentro da Política Nacional de Medicamentos, tá? Além disso, dentro da farmacoepidemiologia, educação continuada, informações objetivas, retiradas de medicamentos do mercado, né, em conjunto com a farmacovigilância, fundamentação no controle da propaganda de medicamentos, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas... quantos números, né, a gente teve aí de SINs que foram surgindo ao longo do tempo. Então, a gente vê aí, né, que vem crescendo, mas não muito. Não é algo fácil de se implantar, tá? O que a gente precisa melhorar, né, para que esses SIM colaborem de melhor forma? Então, os SIM precisam ter uma maior divulgação, uma maior profissionalização, isso com contratação de profissionais e capacitação dos mesmos, além de uma organização e padronização das atividades, tá? Principalmente melhoria no aspecto nos espaços físicos e equipamentos,
a atualização das fontes, né? Maior formação na participação de estudantes e capacitação e projetos, né? Então é importante isso acontecer, ok? A gente tem aí alguns sims que acontecem desde 1999, tá? A gente tem farmacêuticos que participam, estagiários, isso é de grande valia, ok? Aqui é relacionado ao sim lá do Rio Grande do Sul, um estudo, normalmente quantas consultas, quantas dúvidas são retiradas. Então, é um serviço importante e aí normalmente o principal, né, usuário desse serviço acaba sendo o farmacêutico, né, para tirar dúvidas de medicamentos de forma mais eficaz e com uma certa segurança, porque muitas vezes a gente tem medo, né, onde a gente vai buscar na internet, vai passar essa informação para um médico, vai passar essa informação para um paciente, será que a informação que eu estou passando ela é verdadeira? Será que ela vai ser, né, tá sendo bem passada, né? E aonde que ela é mais utilizada? Principalmente na farmácia comunitária, que atende a população. Porque vem aquelas perguntas, às vezes, né, de um paciente que não sabe sobre aquela medicação, mas aí a gente tem, grande parte é da farmácia comunitária, a gente tem aí a farmácia de manipulação também, né, e o hospital, olha aqui, né, então o hospital vem em segundo lugar, são os dois lugares de maior utilização desses centros de informação de medicamentos, ok? Aqui mostrando mais quais os temas solicitados dentro de um sim, então desde indicações de uso, posso usar para isso, posso usar para aquilo, olha aqui que legal, estabilidade, vem algumas questões, né? Legislação, reação adversa, então tudo isso, o sim, ele é habilitado para poder informar e passar para o solicitante, né? Normalmente aqui a gente tem, vias, né? Aqui telefone, fax, correio, e-mail, de forma pessoal. Então isso aqui é um estudo já antigo, mas aí como que é passada a resposta também, né? O tempo para fornecer essa resposta. Então a gente vê aqui grande parte das respostas elas têm um tempo maior aí para ser devolvido, então a gente vê de 5 horas em torno para que aconteça uma pesquisa bem feita e para que você possa então estar disponibilizando uma resposta adequada, ok? Aí as atividades, né, que são feitos, estágios, faz parte de disciplinas, né? Então o sim, ele é algo que infelizmente a gente não vê uma grande quantidade, mas é algo bastante importante e acaba dando um respaldo, né, aí para o profissional farmacêutico, profissional médico, ok? Beijo, galera, até mais.